Bom, senhoras e senhores, como é que vocês estão, hein? Tem sim, tem Caçapa Responde sim, senhor, nessa quinta-feira. O dia foi bem corrido, mas a gente se esforça um pouquinho, a gente consegue, não é verdade? Então estamos aqui para responder perguntas, questões, para vocês que participam deste canal, para você que é da Liga dos Narradores, a melhor comunidade de narradores esportivos do continente, do Brasil, certo? Para vocês que são seguidores e seguimores do meu perfil no Instagram. Então nós estamos juntos, a partir de agora, respondendo questões de vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou começar, como eu sempre começo, com o pessoal da minha querida Liga dos Narradores. Beleza? Vamos lá então nesse dia 21 de agosto que tá acabando. Ó, tudo aqui meio que ao vivo, tá? Professor, jogo de ida... apresentação. Pergunta aqui do Caio, tá? Estou começando agora com os meus estudos para a semifinal do Brasileiro Feminino, mais focado em Palmeiras e Cruzeiro. É o Caio Santana, aqui da nossa liga. Pois é, o jogo que eu vou narrar não só a ida, mas também a volta. E pela primeira vez vou encarar uma bucha de 1 hora de pré-jogo nas duas partidas. Onde eu posso pegar as informações dos times, estatísticas, repertório, para entregar um ótimo pré-jogo e como eu posso me preparar e tal. Legal. Isso aqui vai sair aqui meio que uma mini aula aqui, tá, Caião? Mas acho que pode ajudar muita gente. A gente ainda vai falar na Liga dos Narradores. Para você que não conhece a Liga dos Narradores, nós temos aulas gravadas, tem um grupo no Telegram de onde vem essas dúvidas aqui, que eu respondo no canal, análise de gols, as pessoas mandam narrações, a gente analisa, dá o feedback. A gente tem também os nossos encontros fechados e tudo mais. E a gente tem módulos, perdão, que a gente atualiza de tempos em tempos, né? E a gente ainda vai falar de apresentação lá, porque narrador tem que saber apresentar, tá? Até por isso, por causa do pré-jogo. O pré-jogo tem peculiaridades importantes, eu acho, né, pra gente citar aqui. Primeiro deles, ele é um programa, ele não é uma jornada. Então você precisa encontrar um tom e um ritmo que, ao mesmo tempo que chame as pessoas para acompanhar a transmissão da jornada, mas também não pode ser o ritmo da narração, senão você não aguenta o jogo, tá? Então ele tem que ter um ânimo inicial, ele tem que ter um chamamento, né? Como eu sempre falo para vocês aqui. A abertura de uma transmissão muitas vezes é aquilo que vai ganhar as pessoas numa transmissão esportiva. Porque, por exemplo, eu fiz um edit depois do jogo do São Paulo essa semana, em que eu peguei imagens lá de drone da torcida do São Paulo e coloquei lá o áudio da minha abertura na rádio. Poxa, aquilo lá foi muito bem visto, teve uma repercussão legal. Né? Então, a saber apresentar é importante. Então, a abertura ela sempre começa com, pelo menos para mim, com um texto mais emotivo, colocando para o ouvinte, para o telespectador, por que que aquele jogo é especial. Por que que aquele evento é especial. O que está em jogo naquela partida. Afinal de contas, são só os 3 pontos? A gente está falando de uma semifinal. O que representam Palmeiras e Cruzeiro para o futebol feminino no Brasil? São grandes times no feminino? No masculino são. No feminino eles são? Quantas conquistas eles têm? Quem são as principais jogadoras dessa equipe? Essas jogadoras que estão no Palmeiras, elas são de seleção? As que estão no Cruzeiro, elas são de seleção? Elas já jogaram Copa do Mundo? Já jogaram Olimpíada? Já jogaram Copa América? Já conquistaram coisas pelo Palmeiras ou pela seleção brasileira? Já foram campeãs em algum lugar? Os técnicos, as técnicas, eu não sei como é, que eu não acompanho tão de perto o cenário, mas por que esse jogo é especial? Onde é? Né? Os personagens do jogo, é meio que a preparação do jogo, só que como você vai segurar 1 hora de pré-jogo, você vai precisar de muita informação e vai precisar também contar com a ajuda da sua equipe. Você deve ter repórter, deve ter comentarista. É importante que você também traga questões, e aí não é só pesquisa, olhou lá a notícia, como a gente faz aí no pré-jogo do Caçapa, copiar e colar. Não. Você vai precisar ler aquilo,
tirar você o significado daquilo e você fazer os ganchos de uma informação que gera uma pergunta para o repórter ou para o comentarista. E aquilo vai ter um jogo ali envolvido de um tempo que vocês vão gastar discutindo um tema dentro do jogo. Não sei se onde você trabalha tem roteiro, mas o roteiro você pode dividir ele em abertura mesmo, que vai durar aí talvez uns 10 minutos para você fazer a sua abertura de texto, o seu significado do jogo, o chamamento para o torcedor acompanhar a transmissão, por que ele precisa acompanhar a transmissão com vocês, né? E não por outro lugar. São perguntas que você tem que responder lá já de cara, no seu boa tarde. Fez tudo isso? Gira a equipe, repórter da casa, repórter visitante, comentarista, não sei se tem plantão esportivo, se não tiver, você pode fazer esse papel. Os outros jogos da rodada, o que tem de campeonato feminino, o que tem de campeonato masculino, o que vai ter naquele dia de futebol, outras transmissões do Dimensão, que eu acho que é lá que você vai fazer e tal. Nisso aí você vai utilizar uns 10 minutos, mais ou menos. Legal, fez essa abertura digamos assim, num pique mais alto, num pique mais emocional. Baixa a bola. Se tiver break, você paga o break. Se não tiver break, baixa a bola, começa a conversar. E aí puxar os assuntos que você pode fazer uma lista de temas ali que você pode trabalhar com a sua equipe até quando faltarem 10 minutos para a bola rolar. Quando faltar 10 minutos para a bola rolar, os times vão entrar em campo. Então você vai lá, acompanha a entrada dos times em campo. Hino nacional, se vai deixar rolar o hino nacional, beleza, lá na Band News a gente não deixa. Então a gente escala, nesse momento a gente escala os times, vocês podem escalar antes. Na Rádio Globo eu escalava com 15 minutos e não com 10. Então, escalou, comentaristas, e aí? Os times estão escalados, o que você acha que vai acontecer no jogo e tal? Arbitragem, paraná. Aí última roda ali de conversa, a bola rolando. Então a abertura é basicamente isso. Não é tão simples quanto eu estou dizendo aqui, né? Mas com esse roteiro mínimo, acho que você já consegue usar as informações da sua pesquisa para fazer uma boa abertura, tá bom, Caião? Espero ter ajudado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui da nossa Liga dos Narradores. Intolerância do futebol. Isso aí eu vou falar em outro lugar, viu, meu caro Vini Pedroso, porque é complicado, né? É um tema que não é para aula, é um tema para posicionamento mesmo. Acho que é isso aqui. O pessoal da própria Liga acabou dando uma força para ele nesse sentido, mas é bom aqui dividir a pergunta dele com vocês todos, né? Vamos lá então, o que temos mais aqui nas perguntas que eu pedi pra galera mandar. Flamengo tem condições de levar a dobradinha de Brasileirão e Libertadores? É o João Pedro. Pô, João, eu acho que tem. Tem time pra isso, tem qualidade pra isso, tem treinador pra isso, tem uma série de qualidades que talvez nenhum outro time no Brasil tenha neste momento. É claro, mata-mata muda as coisas, né? O Flamengo, por exemplo, caiu na Copa do Brasil já. E Libertadores, se ele tiver um dia ruim, pode mesmo. Agora, Brasileirão, para pegar o Flamengo vai ser bem difícil. Talvez Palmeiras consiga em algum momento rivalizar, mas é difícil. Tem um grande elenco em número e também em qualidade, né? Vamos dizer assim. E acho que isso faz diferença, né? No ponto corrido faz muita diferença. Álvaro Menezes, qual cabine você mais gosta de narrar? Cabine, não estádio. Para mim, o melhor estádio em São Paulo é o do Allianz Parque. É o do Palmeiras. Pelo conforto na chegada, você pode parar o seu carro dentro do estádio, você já sai ali direto na zona de credenciamento, pega um elevador, já vai para a cabine. Cabine é boa, é bem acomodada, tem espaço, tem uma boa internet para a gente trabalhar. Então é um estádio maravilhoso. Agora, cabine, para mim, não há melhor do que a do Morumbi. A cabine da Band News FM no Morumbi é espetacular, porque ela fica no meio do gramado, ela não é tão alta, ela fica numa altura muito legal para o campo e a gente consegue ver absolutamente tudo, né? A gente também fica numa posição que a torcida não nos vê, que é importante, né? Tem uma salinha ali atrás das cabines que a gente senta ali, fica conversando e tal. É um local muito bom para trabalhar, o Morumbi aqui em São Paulo.
1977, J. Oliveira, você que faz fono, pode explicar se existe alguma orientação para o grito de gol do Luiz Roberto que mudou? Cara, até tem sim, porque ele fala guou, né? E esse guou é uma forma dele... Ele já tem uma certa idade, a gente precisa lembrar isso, tá? Para ele alcançar o tom que ele não deixou a peteca cair, né? Ele sempre narrou com um tom alto, né? Desde a época da Rádio Globo, quando ele era bem jovenzinho. E ele manteve esse tom na TV Globo e de uns tempos pra cá ele veio recuperando muito do que ele fazia no rádio. E esse guou é um recurso que você faz para alcançar dentro da sua caixa aqui, né, de ressonância, como as fonos falam, um grito de gol mais longo e com um tom mais alto sem você machucar a sua corda vocal. É um recurso. Então, gostem ou não, é um recurso para que ele mantenha um certo padrão de desempenho na hora do gol, né? Então ele usa esse recurso. Certamente ele foi orientado por alguém para fazer dessa forma, além de ser uma marca, né? Porque gostem ou não, nós estamos falando dela aqui. Virou uma marca dele, né? Adílio HIST, qual gol mais emocionante na sua voz? Putz, tem alguns, assim... Da minha perspectiva, Adílio, pra mim foi o gol do Richarlison na Copa do Mundo, o gol de voleio na Copa do Mundo do Catar, mas por uma razão minha, né? Especificamente minha. Eu acho que eu tenho duas narrações bem marcantes. A do gol do Rodrigo Nestor na final da Copa do Brasil, o gol do título do São Paulo. E um gol que, na verdade, é um gol de pênalti, é o gol do Murilo, que classificou o Palmeiras para as quartas de final da Libertadores de 22, no Allianz Parque, por aquilo que eu acabei falando depois e tal. São narrações que eu tenho um carinho muito especial, que são marcantes para mim no rádio. Na televisão, cara, putz, é difícil dizer, viu? Eu já fiz muita coisa com imagens, vamos dizer assim, mas acho que nenhuma alcançou, tô puxando pela memória aqui alguma coisa, mas nenhuma alcançou o mesmo nível, né? Porque o rádio a gente tá falando aqui para as torcidas dos times daqui, na televisão não. Então eu vou eleger essas duas aí. André Vieira Coelho, o que mais incomoda nos jogos da Conmebol onde não pode mostrar a cabine? Eu acho que isso incomoda, né? Mas a gente não pode reclamar porque a rádio não paga direito. Se rádio não paga direito, não pode reclamar. Eu sou dessa opinião, né? Acho uma bobagem, acho que a Conmebol não ganha nada com isso e não perde nada também se deixasse a gente mostrar a cabine. Seria muito inteligente, inclusive, se eles colocassem tapadeiras em todas as cabines de rádio nos estádios com os patrocinadores da Conmebol atrás e aí autorizasse todo mundo a fazer as lives com a tapadeira dos patrocinadores atrás. Seria uma maneira de trazer as rádios de volta para o estádio, né? Porque aqui em São Paulo boa parte não faz mais jogos da Conmebol no estádio porque você não pode se filmar. E você teria uma divulgação gratuita dos patrocinadores da competição em outros meios que não a televisão, dentro do YouTube. Então eu acho que seria uma forma bacana que poderia até ser negociado. Aliás, eu não tinha pensado nisso. Eu vou mandar uma mensagem para a CESP para ver se eles conseguem fazer essa negociação. Seria muito legal que isso acontecesse. Ficaria todo mundo feliz. Me incomoda, mas eu acho que não tenho direito de reclamar, como eu disse, porque a gente não paga o direito de transmissão. Acho tem uma certa paranoia dos fiscais ali de ficar olhando o que a gente está fazendo com o celular enquanto a gente está narrando o jogo. Isso eu acho meio ruim, assim. Mas faz parte do negócio, né? Igor Damasceno, como você prepara os textos para os jogos especiais? Você escreve ou improvisa? Cara, é assim, Igor, eu não gosto de ler nada enquanto eu tô narrando. Quando eu comecei, eu fazia muito isso e nunca dava certo. Então hoje eu escrevo, né? Se você... no dia do jogo do São Paulo, eu até tirei uma foto. Eu escrevi rapidamente a lápis ali na hora, uma crônica que me veio na cabeça. Eu comecei a olhar a torcida e coloquei aquilo num papel. E aquilo me inspirou. Eu falei algumas coisas que estavam lá, mas eu não falei tudo que estava lá naquele papel. Coisas que eu escrevi naquele texto eu não falei e disse outras que não estavam lá. Então, não é exatamente tudo o que a gente usa. A gente se inspira. Eu acho importante buscar inspiração tentando mergulhar na essência do torcedor, principalmente aquele da casa ali, né?
Porque é quem tá com a gente fazendo a transmissão no estádio e que vai ser parte do ambiente sonoro da transmissão no rádio, né? Quando é um Super Bowl, é uma coisa assim distante, né? Agora a gente tem a Série B, que tem um outro significado, né? A gente tem conseguido falar coisas bacanas pro torcedor do Curitiba, por exemplo, que se afeiçoou um pouquinho com a nossa transmissão, que me deixa muito feliz. Como outros também, Ferroviária e tal, né? Remo. Mas eu não escrevo. Eu procuro... Às vezes eu ponho uma palavra-chave, eu até faço esses textos, mas o que vem na hora vem do coração mesmo, tá bom? Caramba, já deu 15 minutos de vídeo tudo isso aí, hein? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui da turma. Era isso. Então tá bom, gente. Olha, obrigado por participar desse Caçapa Responde. Dúvidas importantes que viraram até mini aulinhas. Depois a gente vai pensar em expandir isso aí, principalmente essa parte de apresentação, pré-jogo, pós-jogo, intervalo. Normalmente o narrador não faz muito, mas em alguns lugares, até pela estrutura, o narrador tem que fazer um pouco mais. Não só aquilo que tá no nosso job description, tá bom? E amanhã tem preparação, sim, para o final de semana. Tem o pré-jogo do Caçapa à noite, pra gente falar bastante dos jogos que vem por aí no final de semana. Tem coisa boa chegando. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.